eu quero chamar a atenção de alguns versículos deste texto, de Êxodo capítulo 16. É o texto que vai falar sobre o maná. Maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Pronto, só até aqui que nós vamos ler por enquanto. Vamos fazer uma oração? Deus, obrigado por essa manhã bendita, onde o Senhor, ó Deus, nos chamou para estarmos na Tua presença e congregados aqui como irmãos em Cristo Jesus. O Senhor ordena vida e bênção nessa reunião bendita do Senhor, Pai. Então abre os céus e derrama das Tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Faz com que a Tua mão estendida, forte, poderosa, fiel, esteja, ó Deus, sobre nossas vidas de maneira favorável, a abençoar o nosso caminho, trilhando os nossos pés, ó Pai Celestial, nos livrando de qualquer pedra de tropeço, em nome de Jesus. Prospera nossas vidas, ó Pai Celestial, a fim de que, ó Deus, nessa prosperidade possamos corresponder com fidelidade ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, ó Pai. Agora, ilumina nossa mente e coração também, ó Pai, para percebermos e apreendermos ao máximo daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã bendita de escola dominical. Que o Senhor, assim, ilumine a nossa mente, nos dando inteligência, conhecimento, sabedoria e discernimento espiritual. Que o Senhor, ó Pai Celestial, toque profundamente em nossos corações, quebrantando-nos, ó Deus, a fim de termos a disposição, a obediência àquilo que o Senhor mesmo nos orientar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma breve revisão do que nós vimos semana passada. Vimos que na Bíblia existem 63.779, aproximadamente, referências cruzadas. Nós vimos que este trimestre nós estudaremos sobre os tipos e simbolismos no Antigo Testamento que se referem a Jesus Cristo, como, por exemplo, a serpente de bronze no deserto. O que é tipo? É um modelo, é um padrão. Então, aquelas manifestações como o anjo do Senhor, nós já percebemos que aqui dali é uma teofania, depois mais para frente na teologia cristã nós vamos chamar de cristofania, uma manifestação de Deus para o meio do seu povo. Essas manifestações, elas também são tipológicas, ou seja, elas servem como um modelo e um padrão para apontar Jesus Cristo no Novo Testamento. E é isso que nós veremos, como por exemplo, na sarça ardente, Cristo está presente no Antigo Testamento de várias maneiras, apontando para a sua obra redentora. Espera aí só um pouco. Nós vimos, semana passada especificamente, o Yom Kippur, que foi o dia da expiação ou o dia do perdão, uma das festas mais importantes no calendário judaico. Hoje nós veremos isso aí. Nós veremos o maná como o pão do deserto, que representa Jesus Cristo, o pão da vida. E isso está em Êxodo 16. Vamos perceber que Moisés, no deserto, ele conduzindo este povo, e diz aqui o texto que tinha aproximadamente aí 75 dias da saída deles do Egito, 2 meses e 15 dias. Então, esses 2 meses e 15 dias, ou menos, se for considerar que 15 dias a partir do segundo mês, 75 dias. Se for 15 dias do segundo mês, contando que o segundo mês não esteja completo, então nós temos aí uns 45 dias. Enfim, nós temos um tempo que esse povo saiu do Egito, começou e entrou no deserto. Obviamente que aquela comida, parte daquilo que eles trouxeram do Egito havia terminado e eles estavam com fome. Esse povo, então, vira para Moisés e começa a murmurar, conforme nós vimos aí, principalmente nos primeiros versículos do capítulo 16 de Êxodo. E essas são as lições que nós podemos extrair deste episódio. Primeiro, a murmuração, reclamação e insatisfação. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés no deserto. Deus, ele providencia algo para nós, que vai apontar para Jesus Cristo, com base em um momento específico em que eles se apresentaram diante de Deus. Para quê? Agradecer pela libertação do Egito? Não. Para quê? Para agradecer que agora eles não precisavam mais trabalhar debaixo de açoites e chicotes, mas que eles tinham a mão forte e poderosa do Senhor sustentando suas vidas no deserto, mesmo depois de 45 dias. Isso já era evidente, possível de ser percebido e apreendido por eles? Não. Eles se apresentaram diante de Deus para quê? Para reclamar, para murmurar, mostrando insatisfação. E essa insatisfação, ela segue uma falta de lógica, uma falta de honestidade intelectual quanto à situação que eles estavam vivendo. Nós vamos observar isso.
Quem nos dera estivéssemos lá no Egito, assentados do lado de panelas e carnes. Mentira, engano, desonestidade intelectual. Porque lá no Egito eles não tinham uma vida boa desse jeito. Lá no Egito eles tinham, na verdade, era chicote. Eles não tinham carne em abundância. Eles não tinham. Em um dado momento eles falam assim: se nós estivéssemos lá com os alhos porós, com as cebolas, com os peixes. Não tinha. Não tinha essa abundância que eles falavam. E muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus com esse mesmo tipo de sentimento, de enganação do nosso coração, achando que o passado foi sempre melhor do que Deus está providenciando no presente. Ainda que estivermos no deserto, o Senhor tem algo melhor para nós e não se compara com daquilo que Ele nos tirou, que é do Egito, a escravidão, a opressão, o chicote, o trabalho forçado que não rende absolutamente nada para nós, mas para os outros. Assim é o pecado. E Jesus Cristo, ele, lá na frente que nós vamos ver em João capítulo 6, Jesus Cristo ele vai explicar tudo isso que está acontecendo com este povo. Mas a murmuração e a ingratidão toma conta do coração daqueles homens. De maneira que o Senhor envia pão do céu. Eis que farei, diz o Senhor, pão do céu para vocês. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova. Está aqui, pronto. Esse é o momento em que nós vamos observar de que aquela murmuração, aquele engano, aquela ingratidão toda, aquela enganação e desonestidade intelectual que o povo apresentou para Deus, na pessoa de Moisés, o intercessor naquele momento, mas foi Deus que recebeu toda aquela fala, toda aquela murmuração, toda aquela reclamação. Então Deus pega e avisa para Moisés, de maneira que ele passa a avisar o povo que dará o sustento. Eu vou dar o sustento, eu vou sustentar vocês neste deserto. Mas esse sustento, ele virá com uma prova de que vocês me são fiéis. As bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida daquele povo são bênçãos que, ao mesmo tempo, colocam aquele povo à prova. Em sua fidelidade, em sua obediência, na observação dos mandamentos do Senhor. Então, ele manda o sustento para aquele povo ali, não brotando carneiros do deserto, não brotando aves do deserto. Em algum momento ele até fez isso com cordonizes. Quem lê o capítulo 16 vai observar que em algum momento o Senhor enviou carne também. Mas ele traz do próprio céu algo que representa a sua ação extraordinária. Extraordinária sobre a vida daquele povo que está no deserto. Eles veem aquilo depois que o orvalho passa no dia seguinte e perguntam: o que é isso? É a expressão em hebraico, maná. O que é isso? Maná significa não pão. Ele foi imputado um significado de pão, mas significa uma interjeição. Mas o que é isso? Isso é o que Deus está fazendo para sustentar nossas vidas. Mas o que é isso? Que porta é essa que o Senhor está abrindo? É o maná. Mas o que é isso? Que livramento é esse que o Senhor fez de um acidente, de um assalto? É o maná. Mas o que é isso? Um livramento de uma enfermidade que poderia ser fatal? É o maná. É a bênção do Senhor sobre nossas vidas, manifestando a sua providência, manifestando o seu cuidado, manifestando o sustento da nossa existência neste mundo. Ele preservando a sua mão forte e poderosa sobre nossas vidas, nos sustentando a cada manhã. Lembra de Jeremias, que estava muito chateado porque Judá estava sendo cercada e ele já tinha recebido a palavra do Senhor que ela seria levada cativa à Babilônia. Então ele chora, ele lamenta diante de Deus esse episódio de cativeiro. Ele lamenta os pecados daquele povo que não foram convertidos e que levaram a Deus a corrigir, disciplinar o povo por meio do cativeiro. E ele diz que ficar meditando nessas coisas traria sobre ele um sentimento como se fosse um sentimento de morte, ao ponto dele chorar, cujas lágrimas encharcavam o seu leito. Mas então ele pensa em Lamentações capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que ele traz à memória? Aquilo que traz esperança para ele. As misericórdias do Senhor que são renovadas a cada manhã. Ou seja, o maná. O que é isso? A cada dia que você abre o olho, Jeremias, a cada dia que você inspira o oxigênio que eu proporciono para você. Quem passou aqui pela Covid sabe o que é isso, né? Você puxar o ar e o pulmão não fazer a troca gasosa para alimentar você de oxigênio no sangue. Porque o Covid tinha já inflamado os alvéolos pulmonares, impedindo essa troca gasosa, fazendo ali a saturação no sangue de oxigênio. Então você puxa e não respira.
Então, a cada manhã que nós temos a oportunidade de levantar, mesmo gemendo de dor da cama, né? Aqui tem alguns aqui que estão naquela idade, como eu, a idade do condor, né? É aquele animal que voa bem alto, é o condor. Mas não é o animal, não. É aquele que aparece dor aqui, dor ali, dor acolá. Estou com dor em tudo quanto é lugar. Mas que você levanta e respira. É o maná do céu derramado em nossas vidas. É isso que nós devemos trazer à nossa mente. Então, naquele momento, Deus fala, eu vou fazer chover do céu para vocês. E o povo sairá e recolherá. Vai ter o seu sustento diariamente. A sua porção cada dia. Mas eu vou fazer isso para colocá-los à prova. Para ver se andam na minha lei ou não. Porque no sexto dia vocês prepararão o que recolherem e será o dobro do que recolhe nos outros dias. Versículo 23 do capítulo 16. E isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor queria ministrar não somente o sustento, mas Ele queria também ministrar sobre o povo um coração de consagração e dedicação a Ele. Durante 6 dias eu vou, a cada manhã, quando o orvalho passar, você vai recolher o maná. A cada manhã, que são umas bolotinhas brancas, diz o texto que eles tinham um gosto de bolo de mel, adocicado. E eles recolhiam aquilo e ele não era seco, como o grão de trigo já seco, não. Ele era um pouco parecido com o interior de uma jabuticaba. Quem conhece jabuticaba aqui? Eu nunca vi jabuticaba aqui em Campo Grande. Tem jabuticaba por aqui? Tem? Ah, na sua casa tem, eu lembrei agora. Jabuticaba, é porque lá no Cerrado tem bastante lá jabuticaba. Jabuticaba, parece aquela bolinha de jabuticaba, depois que tira a casca pretinha dela. Esse é o maná que saía dali. Aí eles secavam, eles faziam alguma coisa que coziam, ou então eles assavam, faziam bolos com aquele maná, mas enfim. E esse maná era suficiente para um dia. Era suficiente, eles tinham que recolher algo aproximadamente 2 litros de maná, que é 1/10 de um efa. Um efa tinha em torno de 20 litros, então 1/10 parte de 2 litros. Dessa forma, eles... 2 litros de maná para cada pessoa, eles recolhiam. E dava para eles se alimentarem bem o dia inteiro. Não podia guardar para o outro dia. Porque senão apodrecia, mofava, criava bicho. Tem gente lá no portão, ó, alguém beija lá, por favor. Dava bicho nesse maná. Então eles não podiam guardar. Mesmo depois de assado, mesmo depois de cozido, não adiantava. Então eu tinha que ter aquela confiança e convicção de que no outro dia o Senhor estenderia a mão forte dele, poderosa, para trazer o sustento sobre a minha vida. Era assim que eu tinha que me portar se eu estivesse no deserto junto com aquele povo. É assim que nós devemos nos portar quando nós vivemos um dia após o outro aguardando a misericórdia do Senhor. Nós deitamos e dormimos e acordamos porque Ele nos sustenta. É Ele que preserva a nossa noite. Você quer um momento mais vulnerável que você está quando você está dormindo? Um momento onde você está desacordado, está inconsciente. É certo que muitas vezes o nosso cérebro anda ligado, né? A gente fica agitado demais e o cérebro ainda fica conectado ao sinal de algum barulho, de alguma coisa estranha acontecendo ao nosso redor. O cérebro começa a agir no nosso corpo, muitas vezes por meio de um pesadelo, ou então de uma vontade de você ir ao banheiro e acorda. E aí você, de repente, percebe que existe alguma coisa acontecendo, um barulho diferente, um cachorro, um animal, ou alguém querendo entrar em casa. Aqui dali é o cérebro que ainda está conectado. Mas mesmo assim, chega em um momento da noite em que nós nos desligamos completamente. Esse é o momento mais vulnerável. Pessoas, por exemplo, já receberam visitas daquele inimigo do alheio. Conhece o inimigo do alheio? O ladrão? Então, já receberam visitas já na alta madrugada e não perceberam nada. Quando acordaram já com uma arma na sua cara, no seu rosto. Então, esse momento é o momento em que Deus está com a mão dele, sustentando a gente. Esse momento é o momento que Deus está falando assim, a minha misericórdia está preservando a sua existência. O meu fôlego de vida está preservando a sua vida. O que é isso, Senhor? É o maná, é o sustento do Senhor. É a essência da vida sendo ministrada em nossos corações, em nossos corpos, em nossa consciência, em nossa alma. É o Senhor que está ministrando isso. E Ele ministra isso de uma maneira em que quando nós levantamos, precisamos manifestar a nossa gratidão, a nossa dedicação ao Senhor. Foi o que dá a entender no versículo 23. Amanhã é repouso, o santo sábado de vocês. Vivam dedicados ao Senhor, na confiança de que Ele vai fazer coisas extraordinárias sobre a vida de vocês. Então vem Jesus Cristo e interpreta todo esse episódio aí para a vida do povo de Deus. Jesus, o pão da vida. Ele é o maná, o pão que desceu do céu. Eu quero que você entenda esse episódio de Êxodo capítulo 16 como sendo fruto de uma murmuração,
como sendo um fruto de uma ingratidão, de um engano, da libertação extraordinária que o Senhor tinha feito do povo de Deus, tirando do Egito. Passando pelo Mar Vermelho, sustentando diante da perseguição de Faraó, encerrando essa perseguição de uma maneira espetaculosa, que ele fechou o Mar Vermelho diante de todos aqueles carros do Faraó que ficaram submersos. Tudo isso este povo testemunhando, tudo isso este povo vendo com seus próprios olhos. Eis aí a ineficácia de sinais e maravilhas. Muitas vezes os povos chegavam, ou os fariseus, ou então a multidão, chegava para Jesus Cristo e pedia sinal, mas ele sabia da ineficácia de sinais. Ele sabia, conquanto Jesus Cristo tenha manifestado vários sinais, e ele fazia isso com um propósito específico, ele não manifestou em todo o tempo do seu ministério público só sinais. Aliás, teve um momento que ele se negou a manifestar sinais. Conquanto Jesus ensinava o reino de Deus, houve momentos em que ele se negou a ensinar. Lembra de um episódio que eles falaram assim, diga-nos de uma vez por todas, o Senhor é o Messias? Ele falou, eu vou responder a pergunta de vocês. Se vocês me responder primeiro, de onde era o batismo de João? Do céu ou da terra? E aí eles maquinaram, pesaram as consequências. Se a gente fala que é do céu, eles vão falar assim, por que vocês não se deixaram ser batizados por ele então, já que é do céu, vocês reconhecem que é de Deus? Se a gente falar que é da terra, tem muita gente aqui, a gente vai ser linchado aqui por esse povo. Então é melhor a gente falar que não sabe. Não sei, então pronto, não vou responder para vocês. Conquanto Jesus fosse o mestre por excelência. Não ensinou para aqueles homens ali de onde que ele era e que ele era o Messias, está vendo? Conquanto ele era poderoso para fazer milagres, curar, libertar, expulsar demônios, alguns momentos ele não fez isso. Essa geração me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser aquele de Jonas. E aí ele já estava apontando para a sua morte e ressurreição. Ele não estava jamais fazendo sinais para aquele povo ali. Então esse povo passou no deserto com a evidência de vários e vários sinais miraculosos. Os seus filhos foram preservados por uma tarjeta de sangue na porta de suas casas, pelo sacrifício do Cordeiro Pascual, que se a gente olhar do ponto de vista humano, era somente o quê? Um pouco de sangue aspergido naquela casa ali. Mas quando veio o espírito de morte sobre o Egito, que matou o primogênito dos animais e de todo egípcio, que não tinha aquele sangue aspergido em sua casa, então eles viram o poder de Deus para usar o sacrifício de um animal para salvar a sua vida. Dessa forma, eles perceberam o mar se abrindo, eles perceberam depois o mar fechando sobre o Faraó. Eles perceberam sinais no Egito, transformando água em sangue, moscas vindo, insetos vindo, os ídolos do Egito sendo humilhados diante do poder de Deus. Eles perceberam tudo isso. Mas sinais não convertem o coração. Milagres não convertem o coração. Presta atenção. Muitas vezes nós somos como esse povo aqui, que fica murmurando, achando que precisa de mais e mais sinais e sinais e sinais em nossas vidas. Lembra que quando eu preguei aqui à noite sobre a tentação de Jesus Cristo, que o inimigo pegou e falou assim, mande que essas pedras se tornem pães? Ou então, pule deste pináculo aqui e dê ordem aos anjos, porque eles vão sustentar, porque está escrito isso. Então, muitas vezes a gente fica tentando legitimar a nossa fé, colocando Deus contra a parede, pedindo um sinal, transformando pedra em pão, ou então nos livrando de um caminhar irresponsável, nos lançando do pináculo, só para ver se ele vai realmente nos resgatar. Sinais não convertem o coração. Sinais são importantes. Milagres são importantes em nossas vidas. A ação extraordinária do Espírito Santo é importante em nossas vidas, mas preste atenção. Deus quer fazer algo mais internamente no nosso coração. Deus ele quer tocar mais profundo. E é exatamente isso que Jesus começa a fazer quando ele usa esse episódio do maná, dizendo que ele é o pão. Jesus, ele vai redirecionar a nossa vida. Ele vai mostrar que nós ficamos como aquele povo no deserto, andando de um lado para o outro, perdido, sem direção. Mas ele tem algo que vai nos direcionar efetivamente para Deus. Na revistinha aí, página 6, você vai ver em um dos parágrafos aí, eu não sei qual é o parágrafo agora, mas tem aí, olha só. Eles pediram esse tipo de milagre por dois motivos. Todos os judeus tinham convicção de que o maná no deserto havia sido dado por Deus, por isso aceitariam como enviado de Deus quem fizesse um milagre igual. Está vendo a necessidade de um sinal? Olha, assim como o maná descia do céu de maneira espetacular, de maneira sobrenatural, descia, vinha e o orvalho revelava a evaporação do orvalho revelava este maná, nós vamos acreditar no Messias quando ele vir e fizer um sinal igual a este que Deus fez no deserto. Outro motivo.
No dia anterior, Jesus havia multiplicado os pães e eles aproveitaram esse milagre para apoiar seu pedido, insinuando que o milagre do maná tinha sido maior que o da multiplicação dos pães. Então eles agora, neste momento, eles fazem algo parecido com o que o povo de Deus fez no deserto. Olha, você fez um grande sinal, você fez um grande milagre, você multiplicou pães e peixes, mas acabaram. Lá no deserto não foi desse jeito. Eles apertam a Jesus, eles colocam Jesus contra a parede, para que ele pudesse provar que ele era de fato, de verdade, o Messias, o enviado. Que jeito? Trazendo agora, constantemente, um pão para eles. A multiplicação de pães e peixes, porque aquela primeira multiplicação já tinha acabado. E olha que Jesus fez várias multiplicações. Só que este povo agora, eles abandonam o ensino de Jesus, eles abandonam a palavra de Jesus, eles abandonam a compaixão de Jesus para ficar somente com o sinal, só com o milagre. Nós conhecemos essa frase de outra maneira. São aquelas pessoas que procuram as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com o Deus das bênçãos. Eu quero o que Deus pode me oferecer. Eu não quero o que Deus é para mim. Eu quero que Deus pode me abençoar, mas eu não quero ter a disposição de ser colocado à prova, como foi o povo lá no deserto. Eu vou colocar vocês à prova, se vocês vão ter o sábado dedicado a mim. Então, veja o que isso tudo corresponde. Na página 7 da revistinha tem: Jesus corrige as ilusões que eles tinham sobre Moisés e ao mesmo tempo se apresenta como o verdadeiro pão que desce dos céus. Jesus não veio trazer maná, nem satisfazer as suas expectativas fantasiosas do povo, mas veio dar vida ao mundo. E aí, neste momento, Jesus ele reinterpreta o episódio que aconteceu no deserto e traz agora uma ampliação deste episódio com a sua verdadeira essência. Ele mostra que aquilo que Moisés fez não foi apenas pão para alimentar o povo, mas foi a preservação da vida. Vocês não estão entendendo? Isso aqui não é apenas uma bênção para manter vocês alimentados e assim preservar uma existência terrena, mas foi Deus preservando vocês durante a peregrinação no deserto até chegar à terra prometida. Eu estou fazendo isso. Eu estou vindo exatamente para preservar vocês nessa peregrinação terrena até chegar o novo céus e nova terra. Até chegar o momento em que o reino de Deus completamente estabelecido será vivido por todos eternamente. Então não é uma questão de subsistência terrena, natural, fisiológica. É algo que Deus está ministrando em nossas vidas e em nossos corações. Não é algo que vem e que passa, como o maná passou. Nós sabemos que Deus operou aquele milagre por 40 anos no deserto. Sabemos disso. Mas sabemos também que a partir do momento que eles passaram o Rio Jordão, que chegaram lá no acampamento de Gilgal, o maná cessou. E eles passaram a comer do fruto da terra, ou seja, do trabalho deles. Nós sabemos que Jesus Cristo multiplicou pães e saciou a fome daquele povo. Mas o objetivo daquilo não era saciar somente a fome daquele povo. O objetivo daquilo era demonstrar que ele era o Messias enviado pelo Eterno para salvar todo aquele que nele crê. É para dar vida eterna. Então, assim como no maná foi para preservar a existência daquele povo, para estabelecer na terra prometida, e a partir daquela terra prometida ali ser uma bênção em todas as nações, assim somos nós, alimentados pelo pão da vida, Jesus Cristo, preservados nessa existência que nós temos. Dia após dia somos preservados pelo Senhor, cujas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Para quê? Para nós sermos uma bênção em todas as nações e alcançarmos, pela graça de Deus, o reino de Deus. Jesus Cristo faz isso. E ele faz de algumas formas interessantes. Ele redireciona a vida distorcida que eles estavam apresentando para Deus, para a vida verdadeira, a vida eterna, a vida abundante. Eu gosto sempre de fazer esse contraste entre vida e vida. Vida com V minúsculo e vida com V maiúsculo. Principalmente quando se trata lá de João, 1 João capítulo 5, versículos, se eu não me engano, de 11 em diante, onde ele fala que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida, e essa vida está em Cristo Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então o que nós temos quando não estamos em Cristo Jesus? Nós temos somente um fôlego, um espírito vivente. No grego é mais fácil da gente entender isso. É zoe e bios. Bios é a vida fisiológica, biológica. Biologicamente nós estamos vivos, mas não passa de uma existência terrena. Agora, zoe é a vida abundante. Essa vida que Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10, por exemplo, que ele fala que o mercenário veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância. Essa vida aí é a Zoe. É a Zoe, diferente da Bios. É a vida abundante. É a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E ele faz isso redirecionando o propósito. Em verdade, lhes digo que não foi Moisés, está lá em João capítulo 6, versículo 32, quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida, Zoe, ao mundo, aquele que crê. E ele fala, eu sou esse pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Não é de água que precisamos, não é de pão físico que nós precisamos. Isso é, até certo ponto, necessário para a nossa existência biológica. Mas o que nós precisamos, de fato e verdade, é da vida eterna. É isso que nós almejamos desde o ponto que nós tomamos consciência na nossa existência. É isso que nós almejamos, o Senhor colocou em nós essa eternidade e nós buscamos o preenchimento dessa eternidade desde o primeiro momento da nossa consciência. Algo que venha satisfazer aquilo que o Senhor mesmo colocou em nossos corações. Mas só com Cristo isso pode ser preenchido. Por isso que no poço de Jacó, com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus fala assim, essa água você bebe e torna a ter sede. Mas a água que eu dou, você nunca mais terá sede. Por isso que ele fala, aquele pão, vocês comiam e todos os dias precisavam comer. Mas o pão que eu sou, para vocês, é um pão que vai saciar completamente a vida de vocês. Vocês não terão mais fome quem comer de mim. Jesus está falando então de coisas fisiológicas? Não, ele está falando de coisas espirituais. E ele interpreta com aquele episódio de Moisés, conquanto o povo achava que tinha sido Moisés que dava o pão, ele diz, não, era Deus que estava preservando a existência de vocês. A essência é preservação da vida. E agora eu estou dizendo para vocês que aquele pão foi ineficaz para isso. Para preservar a vida eterna. Por quê? Porque os seus pais morreram, Moisés morreu, o pão acabou, mas agora eu estou vindo para fazer isso definitivamente. Lembra da aula passada que nós falamos do sacrifício dos animais para perdão dos pecados e manutenção da vida diante de Deus? Ou seja, se você não tiver seus pecados perdoados, você vai morrer. E muitas pessoas em Israel morreram por causa disso. Entraram com fogo estranho no altar do Senhor, ou seja, não tinha se purificado, não tinha feito as suas ofertas e os seus holocaustos para perdão dos seus pecados. Então entraram com pecado diante do Senhor e o Senhor falou assim, se você entrar com pecado na minha presença, você vai ser fulminado. Então foram fulminados. Então, veio Jesus Cristo, que morreu de uma vez por todas, para nos dar vida abundante. E não precisa mais sacrifícios para nós nos apresentarmos de Deus. Nós nos apresentamos de Deus agora por um novo e vivo caminho inaugurado por quem? Por Jesus Cristo, que rasgou aquele véu e que nos apresenta diante de Deus. E pela fé, nós não precisamos apresentar agora sacrifícios carnais. Apenas crer no nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Confessando isso com os nossos lábios, para a justiça dele ser imputada em nossas vidas. E não somos mais consumidos pela ira do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses que nós não somos mais filhos da desobediência e não estamos mais debaixo da ira desses filhos da desobediência, mas nós somos filhos do Altíssimo, estamos debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Jesus, ele mostra isso para esse povo, dizendo, eu sou este pão da vida que agora eu ofereço para vocês. Não se trata agora de sacrifícios para derramamento de sangue, não se trata agora de pão para vocês sobreviverem. O que tem agora é o meu sacrifício que perdoou definitivamente os seus pecados. E o que tem agora é a minha vida estando na vida de vocês para dar a vida eterna. Jesus redireciona o propósito. Nós não vivemos mais em busca somente de pão e água naturais. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Essa é a verdade eterna que vem agora ao nosso encontro. Jesus vai redirecionar para que tenhamos confiança segura. Né? Aqui parece que está sendo redundante, né? Porque confiança e segurança é quase a mesma coisa, mas é uma confiança diferente da confiança que nós temos em nós mesmos. É uma confiança que está segura, confiada, empenhada na vitória que Jesus Cristo teve sobre o mundo. Eu venci o mundo. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa é a vitória que o Senhor nos deu. Essa é a vitória, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Em Apocalipse diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, Jesus agora, ele redireciona aquele pessoal, não para a segurança que o pão poderia dar para eles, mas naquilo que o Senhor pode fazer por mim. Assim como eu dependia de confiar completamente em Deus
para que dia após dia o maná brotasse da terra, do deserto, e se revelasse com a evaporação do orvalho, agora era diferente. Porque agora eu preciso ter a confiança, mesmo sem ver nada disso. Mesmo sem ver o orvalho evaporando e revelando o maná. Eu preciso agora crer pela fé que Jesus Cristo definitivamente venceu o mundo e que eu estou nele. É eu perceber que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. É eu colocar o capacete da salvação para impedir que os pensamentos deste mundo, criticando e colocando em questão a minha identidade em Cristo Jesus, sejam dissipados, como o orvalho é dissipado com o calor do sol. Para revelar a segurança que eu tenho em Cristo Jesus. Por isso Hebreus vai falar que nós precisamos de ousadia, confiança para adentrarmos no Santo do Santo pelo novo e vivo caminho que foi inaugurado por Jesus Cristo, isto é, pela sua carne, pelo seu sangue, a fim de nos apresentarmos diante do Senhor e recebermos dele graça e misericórdia e socorro para tempo oportuno. É esse tipo de consciência dada pelo Espírito Santo em nossos corações. É esse tipo de confiança que o Senhor quer que exerçamos estando nele. Alimentar do pão é ter essa confiança. Alimentar do pão é nós exercermos essa fé que vence o mundo. É olharmos para as circunstâncias que nos cercam e sabermos que o Senhor é poderoso para alterar essas circunstâncias, ou então nos fazer superar essas circunstâncias. É nós percebermos que o Senhor, ou Ele, como diz uma música já antiga que nós por vezes cantamos, ou Ele abre o mar, ou nos faz andar sobre as ondas. Porque a fé que o Senhor já venceu o mundo está em nós, para superarmos as dificuldades que estão à nossa frente, fazendo com que elas sejam retiradas pelo Eterno, ou fazendo com que nós mesmos venhamos a escalar e superar todas essas dificuldades. O salmista diz, contigo eu saltarei muralhas. Com o Senhor nós fazemos isso. Ele redireciona a nossa confiança e a nossa consagração a Ele. É esse slide aqui. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. E como na linguagem de Paulo, com essa consciência do ensino de Jesus Cristo, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, e não há nada, não há nenhum caminho a ser trilhado, não há nenhuma verdade a ser defendida, não há nenhuma vida a ser vivida fora de Jesus. É só em Jesus Cristo que nós vivemos. É só em Jesus Cristo que nós crescemos, é só em Jesus Cristo que nós construímos as nossas vidas. É o que ele diz lá em Colossenses 2, 6 e 7. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, vocês receberam deste pão, assim como vocês beberam desta água, que vocês perceberam que a essência da vida não é mais essas coisas superficiais que estão aqui na terra, não é mais essas coisas superficiais pelas quais nós lutamos tanto, bravamente. Não, a essência está em Cristo. Então vocês continuem a viver nele, continuem caminhando com ele. Esse viver aqui no grego é peripatel, é caminhar junto com Cristo, é você ter uma vida, uma comunhão, você ter um relacionamento, é você viver junto com Cristo em todo o tempo, você levar Jesus Cristo para os lugares que você vai, você está com Jesus Cristo no supermercado, você está com Jesus Cristo no banco, você está com Jesus Cristo no casamento, você está com Jesus Cristo na sua profissão, é você estar com Jesus Cristo em todo o tempo, isso é viver nele. Porque às vezes a gente quer colocar Jesus Cristo numa caixinha e abrir só na hora que a gente precisa. Mas Paulo está dizendo, é em todo o tempo. É a sua vida junto com Ele. É na hora dos estudos, é na hora da oração, é na hora do choro, é na hora da alegria, na hora da festa. Porque na hora do choro é fácil a gente lembrar de Jesus Cristo, mas na hora da festa de aniversário, do churrasco, com as bebidas postas à mesa, é difícil. Eu gosto de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, aos domingos, ele pregava para aproximadamente 10 mil pessoas. Então ele dava assistência a um orfanato de manhã, saía da assistência desse orfanato, ia para uma escola dominical, ministrava a escola dominical, depois ele pregava para 5 mil pessoas, depois ele ia para casa, descansava um pouquinho, e diz o texto que ele pegava, acendia um charuto, e ele escreve no seu diário. Aí ele, agora eu preciso de fumar o meu charuto para a glória de Deus. Ele dependia do charuto dele. Era um dependente. Mas ele tinha a honestidade de pegar e falar assim, para a glória de Deus, eu faço isso na frente dele, eu faço isso na presença dele. E eu não estou estimulando ninguém aqui a fumar. Mas o fato é que nós, muitas vezes, somos cínicos. E vestimos capas, máscaras, para estarmos em um momento na presença de Deus, mas em outro momento nós nos esquecemos dele, abandonamos. E Jesus Cristo está dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida de vocês. É tudo comigo. E Paulo fala assim,
Continue a viver nele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida nele, edificados nele. Porque fazendo isso vocês vão ser confirmados na fé, como sempre foram ensinados pela doutrina apostólica e por Jesus Cristo, e vão crescer em quê? Em gratidão, em ações de graça. Diferentemente da murmuração. Diferentemente de colocar Deus contra a parede, como aqueles que estavam pedindo pão para Jesus. Diferentemente da ingratidão do povo expressando no deserto. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23, leia aí para mim, por favor, alguém, em voz alta, bem alta. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar e uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Quem promete é fiel. E Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Essa é a promessa dele. É um pão que nos alimenta, que nos dá vida eterna. É o Senhor que descedenta a nossa sede existencial por algo eterno. É o Senhor que nos sacia pela eternidade. É o Senhor que faz essas coisas maravilhas diante de nós. E por isso nós o consideramos como o pão da vida. Deixa eu passar aqui. Daí, nós temos exatamente com essa consciência o entendimento do Salmo 127. Que se não for o Senhor entregando este pão para nós, edificando a nossa casa, em vão nós vamos trabalhar. Se não for o Senhor para nos alimentar, em vão nós vamos trabalhar para tentar edificar a nossa casa. Se não for o Senhor que nos protege, que nos livra de todo mal, em vão nós vamos ter um guarda noturno na nossa rua, com a buzininha da motinha toda hora apitando, dizendo, eu estou aqui vigiando a casa de vocês. Não, vai ser em vão instalar alarmes, câmeras. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. E dá o quê? Dá a vida eterna. Porque tudo isso é importante para nós, edificar uma casa, guardar a nossa casa, trabalhar duro, é importante para nós, mas se não for o Senhor, nada disso tem valor. Se não for o Senhor, nada disso tem valor. E a maior ilustração para essa situação é o maná. É o maná, é o pão. Se não for o Senhor, não adianta eu recolher 300 litros de maná, no outro dia estará podre. Se não for o Senhor, não adianta eu pegar e fazer um estoque dessas bênçãos aqui, porque eu estou com o meu coração nelas. No outro dia, ela virará pó. É o Senhor que tem que ser mais importante em nossas vidas. E Jesus Cristo, quando ele falou, eu sou o pão da vida, ele mostrou exatamente isso. Eu não vou entregar pão para você, eu não vou entregar água para você, porque você tem que crer em mim. Sou eu que guardo, sou eu que dou vida, sou eu que dirijo os seus pés. Essa é a verdade que você tem que guardar no seu coração. Sou eu. Eu que vim para te salvar. Eu que vim para te dar vida eterna. E aquilo que nós vivemos neste mundo aqui, mesmo passando por dificuldades, não se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Assim como o deserto não se compara com a terra prometida que manda leite e mel e que o povo entrou. Assim somos nós, que vivemos neste mundo aqui, que aparentemente parece ser um deserto para nós, ainda que com o reino de Deus instaurado, inaugurado em Jesus Cristo, nós tenhamos flashes do paraíso, flashes da eternidade, para serem desfrutados aqui mesmo, mas não se compara quando tudo mais que nos traz choro e lágrimas for vencido definitivamente pelo retorno do nosso Salvador, o nosso pão da vida. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus, pois Ele é o nosso maná, o pão que desce do céu, o pão da vida. São 10 horas e 37 minutos, nós temos 5 minutos aí para considerações, contribuições, perguntas. O bom de uma aula assim, quando não tem nada para falar depois, é porque ou entendeu tudo ou não entendeu nada, então, por favor. Deus fala desse maná, e ele, para outro dia, ele apodreceria. Essas bênçãos que nós temos de Deus, elas só servem para hoje, não são eternas. Essas bênçãos que temos de Deus hoje
são bênçãos eternas ou temporárias? Né? Algumas bênçãos que nós recebemos hoje são bênçãos para nós passarmos pelo deserto, como o maná. Exatamente, só para hoje, são temporais, certo? Algumas bênçãos que nós temos hoje, elas são como a multiplicação dos pães e peixes de Jesus. Mesmo que recolhamos 12 cestos cheios, uma hora acaba, certo? Vou dar um exemplo mais palpável, né? A bênção da medicina que nós temos hoje, a bênção dos remédios, da indústria farmacológica, do conhecimento técnico de médicos que podem contribuir com a nossa saúde, será uma bênção temporária, porque lá no céu nós não teremos mais enfermidade. E ainda que tenhamos alguma enfermidade, porque tem um texto que gera uma pulga atrás da orelha em Apocalipse, porque fala que lá terá a árvore da vida, em que as nações virão comer da sua folha e do seu fruto para cura. Ou seja, uma enfermidade vai precisar de estar lá. Então vamos supor que, ainda que tivesse algum tipo de enfermidade natural e que ainda existente lá no céu, vai lá na árvore da vida e come do seu fruto para ser curado. Percebeu? Então essas bênçãos aqui, elas seriam temporárias, né? Dinheiro. Já pensou? A gente não vai precisar de dinheiro. Eu lembro muito do meu pastor amado, meu pastor querido, pastor Sabino. Ele tinha uma pregação em Apocalipse que falava da Nova Jerusalém. E ele ilustrava então, fazia aquela projeção do cenário da Nova Jerusalém, né? Ruas de ouro, paredes de pedras preciosas, né? E ele falava assim, tudo aquilo que a gente valoriza aqui será pisado lá no céu. Aqui a gente pisa em terra, em concreto, lá a gente vai pisar em ouro, não tem valor nenhum. Aqui a gente constrói as paredes com tijolos, lá serão com pedras preciosas. Por quê? Porque aquilo já não terá mais nenhum valor para nós. O nosso bem maior estará à nossa frente, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o sustento virá completamente dele. Teremos alguma coisa para fazer lá no céu? É lógico que sim, não será uma monotonia, pelo amor de Deus, como até as crianças estão sendo bombardeadas a respeito disso. Um dia, eu estava assistindo um filme de um cachorrinho, um filme-desenho, né? Esses filmes de desenho. E o nome do filme, O Céu Pode Esperar. Porque o cachorrinho morreu, chegou lá no céu e achou o céu muito monótono. Falou, não tem nada para fazer esse negócio aqui, não tem um motoboy para correr atrás. E ele queria voltar para a terra, para desfrutar dos prazeres terrenos. Bom, mais ou menos isso que o desenhinho estava apresentando, mas de uma maneira bem sutil. Tinha lá um fundo moral, tinha lá um fundo ético lá, mas olha só qual é a mensagem primordial que deixa. É que o céu é uma coisa que nem compensa ir para lá. Prefiro ficar aqui na terra, nós somos apegados aqui a essa terra. Não é assim, gente, não é assim. Primeiro, essa terra será restaurada. Essa terra será restaurada, ela terá suas estações, nós estaremos trabalhando aqui, mas nós estaremos servindo ao Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso. E o nosso trabalho não será mais debaixo daquela maldição que veio sobre Adão, que do suor do seu rosto comerás. Então não será um trabalho penoso, como hoje o trabalho é, porque trabalho nunca foi maldição. A maldição foi você ter trabalho sobre o seu trabalho. É você suar para conseguir alguma coisa. É igual, por exemplo, a questão das mulheres. Nós teremos novas pessoas lá, eventualmente teremos, mas elas não terão mais as dores de parto. Como que será isso? Como que será esse céu que o Senhor tem preparado para nós? É difícil a gente imaginar, mas uma coisa eu tenho certeza, será um lugar de delícias para o Senhor e para nós, o seu povo. Nós estaremos servindo a Deus. Lá, todos nós estaremos diante do Eterno, servindo o Senhor. Então, algumas dessas bênçãos que nós gozamos dela aqui, Zezinho, nós sabemos que elas são temporais. Eu acho que lá não vai ter tecnologia, não vai ter celular lá. É uma bênção celular aqui pra gente, não é? Mas lá eu acho que não vai ter não, hein? Vai ser temporária essa bênção aqui. Mais alguma coisa, queridos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar para a gente encerrar. São 10 horas e 43 minutos. A nossa escola dominical frequentemente vai até as 10h45, às vezes a gente chega às 11 horas, então estamos dentro do horário. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus é o pão do céu. Jesus é o que nos dá a vida verdadeira. O pão nosso de cada dia, ele é tanto o sustento para a nossa preservação nessa terra, quanto é o Senhor Jesus Cristo renovando nossas vidas diante dele. É o Senhor que redireciona nossas vidas, o nosso propósito. Não corremos mais atrás do vento,
Não corremos mais atrás das coisas transitórias, corremos atrás das coisas eternas. Porque até o ouro que aqui nessa terra não se corrói, que é importante, lá no céu será pisado pelos eleitos do Senhor, pelos salvos em Cristo Jesus. Sabe, nós temos muito o que caminhar com Deus. A nossa comunhão com o Eterno, a nossa vida e percepção do reino de Deus, dos princípios elementares para uma vida cristã de dedicação, que afasta a murmuração, a reclamação, a insatisfação, só em virtude daquilo que nós sofremos, sem considerar aquilo que nós já ganhamos, que foi a libertação do pecado, que foi a salvação em Cristo Jesus e a promessa de um reino eterno. Por isso nós precisamos caminhar mais e mais com o Senhor, por isso que nós precisamos viver nele, edificar e enraizar nossas vidas nele, para nós crescermos com essa consciência e não fazermos como aquelas pessoas que foram atrás de Jesus por causa do pão físico, mas andarmos com Deus por causa do pão espiritual, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós vivermos por causa da preciosidade da nossa salvação, essa vida que está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Passa a sua existência de uma maneira medíocre, de uma maneira que vai passar a eternidade ausente do Rei da Glória. Senhor, ministra sobre nós e nos alimenta dia após dia com este pão da vida. Ministra sobre nós, ó Pai Celestial, algo que venha saciar de fato de verdade a nossa sede, tanto existencial quanto espiritual. Venha de fato de verdade, ó Deus, conduzir os nossos pés para um caminho de comunhão com o Senhor, cada vez mais profunda e íntima. Cada vez mais, ó Pai Celestial, entendendo esses princípios do Teu reino, a fim de expressarmos a Tua glória, Pai, às pessoas que nos cercam e fazermos isso de uma maneira, ó Deus, graciosa, não penosa. Porque, ó Deus, o Evangelho, enquanto ele seja um Evangelho, ó Deus, que caminha em obediência, em dedicação ao Senhor, e para isso nós precisamos, ó Deus, selecionar as coisas deste mundo, porque muitas correspondem, ó Deus, à Tua vontade, e essas devem ser virtudes cultivadas em nossos corações. Outras tantas, ó Deus, correspondem a um desvio da Tua vontade e se tornam um laço e pecado em nossas vidas. Que possamos, portanto, ó Deus, ter o discernimento das virtudes a serem cultivadas e dos laços e pecados a serem abandonados. Em nome de Jesus, ó Pai. A fim de que a nossa caminhada com o Senhor seja uma caminhada que representa de fato, de verdade, ó Deus, o caminho, a verdade e a vida, o pão que desceu dos céus para nos dar vida eterna. Ó Deus, que não seja somente a cada ceia do Senhor, uma vez por mês, aqui aos domingos, ó Pai Celestial, na igreja, mas que seja uma prática constante. Que não coloquemos Deus em uma caixinha, esquecendo dele nos momentos mais felizes e alegres que nós temos. Buscando somente, ó Deus, no momento de choro, de angústia, mas que tenhamos o Senhor como centro da nossa existência, como o ar que respiramos, seja o Senhor, ó Pai Celestial, a cada manhã, ó Deus, o nosso suspiro pelo eterno, em nome de Jesus, o nosso amor profundo pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque mais do que o pão, nós precisamos do Senhor, que vem dos céus, em nome de Jesus. Amém.